Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Hoje, quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Estamos aqui com todas as informações do mundo esportivo até meio-dia com CBN Esportes. Já vamos girar as primeiras informações do dia. Começamos falando de futebol internacional, porque 8 jogos fecharam a quarta rodada da Liga dos Campeões ontem à tarde. Destaque para o Real Madrid, que venceu o Braga por 3-0, com direito à grande partida dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, que fizeram um gol cada. O time merengue segue com 100% de aproveitamento no grupo C. Outro que manteve o 100% foi o Bayern de Munique. A equipe venceu o Galatasaray por 2-1 e carimbou vaga para o mata-mata. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Ótima quinta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Macaca segue a preparação para o duelo contra a equipe do Tombense. Logística difícil na programação. A delegação viaja hoje até Juiz de Fora e depois de carro, na verdade de ônibus, né? Transporte terrestre até Tombos, interior do estado de Minas Gerais. Fábio Sanches concedeu entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta e afirmou que a Macaca tem 3 decisões pela frente. Se vencer, a Ponte deixa o Z4 da Série B, mas vai ter que colocar fim a um jejum de 4 meses sem vencer fora de casa. Maravilha, Lupe. Vamos agora falar de basquete. A Champions League das Américas, BCLA, divulgou nesta quarta-feira o calendário das primeiras partidas da 5ª edição da competição, que terá o atual campeão Franca, o Flamengo e o São Paulo representando o Brasil. Os jogos serão entre os dias 13 e 18 de dezembro e cada sede vai abrigar 3 jogos ao longo da fase de grupos. Nesta primeira rodada, os confrontos ocorrem em Franca, Rio de Janeiro, Santiago del Estero, na Argentina, e Managuá também vai receber as partidas pela Champions League das Américas. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo por 3-0 e viu o sonho de ser líder do campeonato, ainda que momentaneamente ficar distante. O São Paulo, por sua vez, frustrou outro paulista, que tinha a chance de ser líder, o Bragantino. Nesta quarta-feira, o tricolor venceu o Massa Bruta por 1-0 jogando na Vila Belmiro. O gol foi marcado por Erisson de pênalti. Hoje, o Santos enfrenta o Goiás, na Serrinha, em Goiânia, enquanto o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. Os 2 jogos começam às 7h. NBA, o Golden State visitou o atual campeão invicto em casa na temporada, Denver Nuggets. Os Nuggets, liderados pelo Nikola Jokic, saiu vitorioso da Bowl Arena em Denver por 108-105, aumentando para 6-0 a campanha como anfitrião e liderando a Conferência Oeste com 8 vitórias e apenas 1 derrota na temporada. E agora o destaque do Guarani, chegando com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. E continua a preparação para enfrentar o Criciúma terça-feira que vem no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lucão deu recado. A equipe está devendo nas últimas atuações em relação àquilo que o Guarani já apresentou na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, um trecho da entrevista com o zagueiro do Bugre, que afirma que uma vitória em cima do Criciúma embola de vez a briga pelo acesso. Copa São Paulo Feminina, a primeira Copa Feminina foi lançada na noite de ontem, quando a Federação Paulista divulgou os 16 clubes e o sistema de disputa, além de sortear os grupos. O torneio será disputado entre 4 e 17 de dezembro, com jogos em 4 estádios da capital paulista. O Nicolau Alayon, o Canindé
Arena Ibrachina e na Rua Javari. Ontem tivemos grandes jogos. Hoje, mais um jogaço que vale a liderança e a permanência. De repente, com mais folga na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Destaque de Botafogo e Grêmio com você, Fábio Chaib. Muito bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Fogão, ainda líder do campeonato, tentando voltar ao caminho das vitórias após 4 rodadas. Já o tricolor gaúcho, que vem de 4 vitórias consecutivas, tenta o triunfo para igualar em pontos com o Botafogo. Jogão às 8 horas da noite em São Januário, já que o Newton Santos terá um show e não pode ser utilizado. E falando de ontem ainda, o América Mineiro perdeu por 3-0 para o Curitiba no Independência e é o primeiro time rebaixado matematicamente no Brasileirão. O Coelho demitiu o técnico argentino Fabián Bustos. Ontem também, Internacional 0, Fluminense 0 e Atlético Paranaense 1, Fortaleza também 1. Hoje tem Bahia e Cuiabá na Fonte Nova, também às 8 da noite, Júlio. Maravilha, Fábio Chaib. Daqui a pouco o Fábio volta também para comentar os jogos de ontem do Brasileirão e agora a opinião do CBN Esportes, a cargo de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Uma quarta-feira glamurosa, né? Para o... Isso é a música do Rio de Janeiro em homenagem ao Flamengo, que venceu bem, venceu com autoridade o Palmeiras. É claro que alguns aspectos do jogo favoreceram ao rubro-negro, que tirou proveito e entrou na briga de vez, tem um jogo a menos em relação aos demais. E o que me assustou com relação ao Verdão, já nós vamos, né, dissecar o jogo de ontem, mas alguns erros defensivos, algo que não é corriqueiro, né, na vida palmeirense. Mas de qualquer maneira o campeonato ganha aí um molho especial e hoje o Botafogo tem a possibilidade de retomar a liderança de uma maneira efetiva, mas pela frente também tem um postulante ao título, que é o Grêmio, Júlio Nascimento. Maravilha, Carlão de Freitas. Estamos no ar com o nosso CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Integração a nossa prova. Apoio CBN Campinas. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Thaís Azevedo está chegando com as informações aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela região do centro tem lentidão primeiro na Avenida Senador Saraiva pelas 2 pistas, desde a Rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Avenida Moraes Salles, motorista faz um bom caminho, sentido Nova Campinas. No sentido centro, trânsito fluindo bem. Agora ali pela Avenida Norte Sul, tem excesso de veículos na chegada ao viaduto Laurão, sentido Guarani. Quem segue no sentido Taquaral encontra lentidão somente na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Pela Avenida Orozimbo Maia ainda tem obras por lá. Motorista perde tempo sentido Norte-Sul na saída da Avenida Anchieta e no sentido centro na chegada à Avenida Brasil. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder no 5G. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e sem portabilidade. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Apaixonado pelo vôlei, amante do vôlei Renata, atenção! Daqui a pouquinho, meio-dia, começa a troca dos ingressos para a estreia do Vôlei Campinas contra Bauru, domingo às 6h30 da noite no ginásio do Taquaral. Ao meio-dia, começa a troca de ingressos que será realizada apenas pelo site voleirenata.com.br/torcedor. Lembrando que no dia da partida é necessário levar 1 quilo de alimento. A estreia do Vôlei Renata na Superliga também terá transmissão da CBN Campinas.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 18 minutos. Você pode participar do nosso WhatsApp, aqui do nosso programa, através do WhatsApp 991869070, código de área 19991869070. Já tá decorado, viu, Carlão? Demorou? 9186 90 70. Demorou quanto tempo tem de casa? Mais de quase 2 anos para decorar. Demorei também, mas agora já... No nosso WhatsApp aqui, o Dias Buenas. E o Mengão sapecou o Palmeiras ontem, hein? Manda aqui o Dias. Rapaz, eu não esperava uma vitória elástica assim não, viu, cara? Não esperava mais equilibrado o jogo. Eu também. Eu acreditava até na vitória do Flamengo, não pelo Campeonato Brasileiro, mas o que representava a partida para o rubro-negro. Era o último suspiro. O próprio Abel Ferreira disse isso na entrevista coletiva. Mas o jogo se desenhou, né, para um placar elástico. Acho que se o Palmeiras faz o gol naquela jogada do Endrick pelo lado direito, aliás, uma jogada maravilhosa, sensacional, se o Breno Lopes conseguisse ali concluir, a história, o desfecho do jogo poderia ser outro. Mas o Flamengo foi merecedor amplamente, se aproveitou também do fator numérico, né? A partir do momento em que o Gustavo Gomes foi expulso, o Flamengo também conseguiu impor um ritmo. Ou seja, foi uma vitória contundente, uma vitória com autoridade dos meninos do técnico Tite. Um abraço aqui pro Jean, tá dizendo que o Flamengo com Tite é um time muito forte. Se fortaleceu mesmo com o trabalho do Adenor. Bom, o Tite é muito bom, né? Bom. Claro que nós temos aqui algumas ressalvas sobre o trabalho do Tite na seleção na última Copa do Mundo, mas o Tite é um excelente técnico, ele tem um material muito bom. Cara, eu não sei se... Eu vou até dar uma opinião impopular. Eu acho que as críticas do Tite, elas são mais... elas foram construídas muito mais em virtude pela mágoa, né, da eliminação, ou 2 eliminações de Copa do Mundo, do que propriamente a avaliação do trabalho dele. As equipes do Tite são organizadas, mostrou isso no Corinthians, que foi o último clube que ele dirigiu. A seleção brasileira tinha um padrão, né, pecou, claro, evidente, se tivesse sido 100%, seria campeão do mundo. Teve problema, sim, senhor, mas o Tite é um grande organizador de time e eu vejo o Flamengo um candidato, sim, para o título brasileiro deste ano. Agora, ano que vem, com contratações, com o trabalho realmente do Tite alicerçado, é um candidatíssimo a ganhar tudo. Posso fazer uma pergunta aos amigos? Pois não. O Tite seria um técnico de equipes, times, e não um técnico de seleção? Pode ser. Não, eu acho que é de seleção também. Pode ser. Eu acho que em números gerais, a trajetória do Tite na seleção é muito boa. Em números gerais. É que assim, a gente vai sempre analisar numa perspectiva de Copa do Mundo. Sim, e acho que tudo bem. Faz parte, né? O torcedor, você prefere uma campanha cambaleando e ser campeão da Copa? Todo mundo vai falar que sim. Eu acho que tudo bem o que valer ser a Copa do Mundo. Eu acho que o Tite teve alguns erros pontuais ali. Mas eu acho que ele pode sim ser técnico de seleção. Mas você sabe que o Lupe tocou num assunto que vale o debate, vale a conversa sobre isso. Porque tem treinador que é o cara do dia a dia. Eu acho que o Tite pode entrar nessa situação. Um cara que me parece ser do dia a dia também é o Fernando Diniz. É um cara que gosta do trabalho, gosta de chegar cedo, de cuidar de vários ambientes do clube, né, de formatar a equipe, de dar um padrão. Agora tem técnico que é de seleção. O Zagallo era um técnico de seleção. Parreira, um técnico de seleção.
em times de futebol, claro, tiveram conquistas, é bem verdade, mas não se destacaram tanto como no comando da seleção brasileira. E o Tite me parece ser, assim, esse cara do dia a dia, o cara que gosta de ter o elenco nas mãos. É um técnico talhado para clube. E a gente tem, até no futebol europeu, que é a referência hoje, técnicos que também se enquadram como bons treinadores de seleção, mas em clubes, ou vice-versa, né? Por exemplo, o Carlo Ancelotti é um técnico de clube. Tele Santana de clube. Isso, Didier Deschamps é um técnico de seleção. Joaquim Low é um técnico de seleção. Então, até o Guardiola estava acompanhando a entrevista de segunda-feira, porque viralizou, né, a entrevista que o repórter Fred Caldeira, que é brasileiro, faz algumas perguntas para o Guardiola sobre Mundial, sobre seleção. E até o Guardiola se coloca nessa posição de não estar preparado para dirigir um trabalho de seleção, porque a metodologia é diferente, né? O contato com o jogador é diferente, você não tem o dia a dia, né? Tem treinador que gosta do dia a dia, saber dos problemas do clube, o ambiente do clube. Seleção brasileira não, a gente sabe que o quê? No ano você se encontra com selecionáveis 8, no máximo 10 vezes no ano. Né? Abraço para o William Lopes está mandando aqui que o Tite cometeu inúmeros erros no comando da seleção. Um abraço também para o Newton de Paula. Vocês estão sentindo o cheirinho? Acho que é lasanha hoje, né? O Newton de Paula tá devolvendo. Ô, Júlio, aqui. deixa eu voltar nessa questão do Tite, que eu achei um grande Antônio Lucas. Que isso. Você foi perspicaz. Eu estou no dia sensacional, né? Meu dia hoje tá brilhante. Posso ir embora? Por exemplo, a jogada do gol da Croácia, né? Os últimos instantes de uma prorrogação e tal. Sim. Cara, tudo bem, o Tite concordo que teve erros na seleção brasileira. E o gol contra a Croácia foi claramente um erro de posicionamento. Agora... um erro de estratégia. Então, mas a gente pode colocar na conta do Tite o gol tomado pela Croácia? Sendo que, né, tivemos aquela leitura labial do Neymar. O próprio Neymar teve a leitura do jogo, ele estava, né, dentro das 4. E talvez uma das maiores partidas que o Neymar fez foi contra a Croácia. E o Neymar falando, né, gesticulando. O Fred, chorando, chorando entre aspas. Falou, gente, faltam 4 minutos, o que vocês estão fazendo aqui? Né, ele falando, deixa só eu aqui marcando a bola, vocês vão marcar. Pô, a gente toma o gol com o Casimiro no campo de ataque, com o Fred no campo de ataque, sabe? É complicado. Tudo bem, o Tite tem a culpa, uma parcela, talvez a maior realmente. Agora, pô, ele não é PlayStation, né? Que ele vai, controla o jogador ali. Eu acho que foi muito mais uma culpa dos jogadores tomar o gol naquele instante do que do técnico. Quer falar alguma coisa, Fábio Scheib? Só pra gente concluir aqui também esse debate sobre o técnico Tite e essa ascensão no comando do Flamengo? O Tite é um grande treinador, né? Mostrou isso no Corinthians, a torcida do Corinthians o idolatra. E realmente no Flamengo, mesmo pegando o time no meio da temporada, pelo menos pro final da temporada, falou que ainda sonhava com o título brasileiro e agora está a 3 pontos do Botafogo, podendo hoje consolidar esses 3 pontos, né? Com um jogo a menos. E engraçado que o Flamengo nessa disputa do título brasileiro, dos últimos 6 jogos que o Flamengo tem, 4 são em casa, né? Só sabe pegar o América já rebaixado fora. Nossa. E o São Paulo no Morumbi na última rodada, mas os outros 4 jogos contra Fluminense, contra Atlético Mineiro, contra bastante outras equipes também, é tudo em casa. O Flamengo tem uma chance grande de voltar a ser campeão brasileiro, sim. Eu também tô contigo nessa, principalmente aí pelo tropeço do São Paulo, que a gente vai falar na sequência com o Vini Moura. Mas mandar um abraço aqui pro Gilmar Nativo. Bom dia. O gol da Croácia... O gol da Croácia foi Pelé. Maior erro do Tite foi retirar o Vinícius Júnior. Por assim, ele liberou os marcadores do Vini para atacar. Obrigado aí pela mensagem também, meu amigo Gilmar. E agora vamos com informações do futebol paulista, falando dessa derrota do Palmeiras, a vitória do São Paulo. E hoje tem Corinthians, Vinícius Moura. O Palmeiras entrou no Maracanã sabendo que uma vitória contra o Flamengo levaria o time à liderança do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro, por sua vez, sabia que também precisava vencer para seguir com chances de buscar a taça do Brasileirão. Nesse embate de tanto valor, prevaleceu o toque de bola e aproveitamento das chances dos flamenguistas. Aos 17 minutos, Pedro recebeu em profundidade e abriu o placar. E aos 28, Arrascaeta, de cabeça, ampliou. O Palmeiras não esboçou reação e ainda ficou com 10 jogadores no início do segundo tempo, depois do zagueiro Gustavo Gomes ser expulso. O Flamengo aproveitou e aos 18
Pedro marcou de novo e fechou o placar em 3-0. O técnico palmeirense Abel Ferreira analisou o cenário da briga pelo título do Brasileirão após o resultado no Maracanã. O Botafogo é primeiro colocado com 59 pontos e joga hoje em São Januário contra o Grêmio. O Palmeiras é o segundo com os mesmos 59, o Bragantino terceiro com 58, o quarto, o Grêmio com 56 e o Flamengo é quinto também com 56. Acho que hoje podíamos ter tirado o Flamengo da luta, podíamos ter tirado, o Flamengo hoje perdia connosco, estava fora. O Flamengo ganhou hoje, acho que vai ser até o último jogo discutida por nós, pelo Flamengo, pelo Grêmio, pelo Bragantino, pelo Botafogo. Acho que vai ser até o último jogo, é a sensação que eu fico. O São Paulo também jogou. Na Vila Belmiro, o tricolor recebeu o Bragantino e conseguiu ser superior em boa parte do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Bragantino melhorou. Mas parecia que o jogo terminaria sem gols. Aos 45 do segundo tempo, no entanto, o São Paulino Caio Paulista foi derrubado na área. Pênalti que Erisson converteu. O técnico São Paulino Dorival Júnior valorizou a vitória contra um dos melhores times do campeonato. E eu acho que nós temos que enaltecer uma partida como essa, porque o esforço foi muito grande para que pudéssemos sair daqui hoje com um resultado. Hoje o Santos tenta dar mais um passo rumo à permanência na Série A do Brasileirão. Às 7 horas da noite, o Peixe encara o Goiás na Serrinha, sem Soteldo, que se machucou, mas com o retorno de Lucas Braga. O Santos tem 38 pontos, um a mais do que o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento da competição. Já o Goiás tem 35 pontos e também precisa muito de um resultado positivo. O Corinthians também joga às 7 horas da noite, no caso contra o Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena. O lateral direito Fagner, suspenso pelo terceiro amarelo, será desfalque e Renato Augusto é dúvida por causa de uma lesão no ombro. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini Moura, com as informações do futebol paulista. Antes de a gente falar do Corinthians, só abordar, já que a gente falou bastante já, né, sobre o Flamengo e o Palmeiras, falar dessa vitória do São Paulo, né, Fábio Scheib, que faz o São Paulo finalmente chegar aos 45 pontos. Agora, oficialmente, São Paulo pode descansar aí nessa reta final e faz o Bragantino perder um pouquinho de fôlego nessa disputa pelo título com o Botafogo e Palmeiras. Exatamente, o Bragantino teve a chance, até estava acompanhando o jogo, teve oportunidade para marcar o gol. São Paulo muito desfalcado, mas o São Paulo conseguiu já no final do jogo marcar esse gol, que foi importante não só para o próprio tricolor, mas para os outros times que estão na cola aí do Bragantino, do Botafogo, né? O Bragantino perdeu uma oportunidade boa de se candidatar à primeira colocação. E agora no domingo o Bragantino encara o Botafogo, né? Grande duelo em Bragança Paulista. E o São Paulo cumpre tabela até o final do campeonato, fazendo testes para o ano que vem, né, Juliano? Ô, Carlão, hoje é um jogo legal de acompanhar, hein? O Atlético Mineiro embaladíssimo no segundo turno, baita segundo turno do Galo, contra o Corinthians, que precisa, assim como o São Paulo, chegar rapidinho aí nesses 45 pontos. O Corinthians tem uma missão complicada hoje, ainda o técnico Mano Menezes está na dúvida, né? Renato Augusto ou Matias Rojas. O Renato teve um problema no ombro, conseguiu treinar com uma tipóia, bem verdade, mas deve ser escalado, né? Até pela urgência da partida e pelo que o Renato Augusto representa. O jogo difícil, o Atlético em ascensão, os resultados foram favoráveis na rodada. Não joga o Hulk, né? O Hulk foi expulso contra o Atlético, contra o América Mineiro, um jogo tumultuado, e é uma referência, né, do Galo Mineiro. Um grande jogo, Corinthians com um objetivo muito claro de encaminhar a permanência, o Atlético Mineiro pensando em título brasileiro. É isso aí, foi expulso, o Hulk cumpre suspensão. Pois não, Fábio? Você está falando do Atlético Mineiro, né? Nesse momento o Atlético Mineiro é o líder do retorno, tem 26 pontos, mesmo com um jogo a menos. Está na liderança do retorno, pode ampliar essa distância aí do retorno com 29 pontos em 14 jogos, caso vença o Corinthians hoje à noite na Neoquímica Arena. E se a gente olha para essa mesma tabela, Fábio, antes de jogar, o Botafogo é o vice-lanterna do retorno. Exatamente. Cara, e ontem até loucura isso. A entrevista coletiva do Abel foi sensacional, né? A calma, a ponderação do Abel, elogiando todos os repórteres, sinceramente. É estranho, hein? Foi esquisito. Foi estranho, esquisito, mas eu gostei, né? Foi bem... Que todo mundo já vai na defensiva. E ele, cara, ele foi muito bem. Ontem ele chamou atenção para o equilíbrio desse campeonato brasileiro. 11h31. Repórter CBN.
Quinta-feira, 9 de novembro de 2023. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, classificou como genocídio os ataques de Israel à população civil na faixa de Gaza. Ele pediu a realização de uma conferência internacional para discutir uma solução para o conflito. A declaração foi dada durante um encontro convocado pelo governo da França para debater a situação humanitária na localidade. Amorim representou o presidente Lula. Os setores de comércio e serviço da cidade de São Paulo perderam pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em faturamento bruto nos 5 dias em que parte da metrópole ficou sem energia. O levantamento da FEComércio. Em entrevista à CBN, o assessor econômico da entidade, Fábio Pina, destacou a necessidade de um acordo com a Enel para ressarcir os estabelecimentos atingidos. Ele afirmou que parte do prejuízo pode ser recuperada, mas a maioria das perdas é definitiva. Segundo o assessor econômico, os pequenos estabelecimentos com estoques perecíveis foram os mais prejudicados. O combate ao incêndio na fábrica da Cacau Show, na cidade de Linhares, no Espírito Santo, prossegue de maneira ininterrupta. Entre as 4h50 da manhã de terça-feira e às 6h30 da manhã de hoje, foram utilizados aproximadamente 850 mil litros de água. Nesta quinta-feira, os bombeiros fazem um monitoramento e combatem os focos residuais em 2 frentes. Segundo eles, houve redução considerável do fogo. Quase 70% dos portugueses desejam eleições antecipadas após a renúncia do primeiro-ministro Antônio Costa. A informação está numa pesquisa divulgada hoje. O ex-premier é investigado por corrupção e prevaricação na concessão de minas de lítio e um projeto de construção de uma central de hidrogênio verde. Ele nega qualquer irregularidade. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, deve anunciar ainda hoje se vai antecipar as eleições parlamentares marcadas para 2026. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Venha conhecer o decorado do Ecovila Primavera, o lançamento mais aguardado da região da Ponte Preta. Torre única, com rooftop e muitos itens de lazer. Acesse ecovilaprimavera.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para atualizar informações sobre o futebol de Campinas. E começamos com a Ponte Preta, que joga no sábado, partida decisiva da Ponte contra o Tombense. A Macaca só depende dela para fugir do rebaixamento. Lupe. Como eu disse ontem, Júlio, você pode utilizar vários termos para nomear essa partida da Ponte Preta. Duelo de 6 pontos, final de Copa do Mundo, divisor de águas, são vários termos que são usados no mundo do futebol. Por que é um jogo decisivo? Porque se a Ponte vencer a equipe do Tombense, ela sai do Z4. E aí depende, na verdade ela já depende das suas próprias forças para permanecer na Série B em 2024. Só que ela precisa colocar fim a uma sequência negativa que já dura 10 jogos que não conquista uma vitória.
E quando a gente faz um recorte da campanha como visitante da Ponte, ela também é muito preocupante. A última vez que a Ponte venceu longe de Campinas, acredite se quiser, foi no dia 4 de julho. 4 de julho. Foi no dia 4 de julho contra a equipe do Avaí. Venceu no dia 8 de julho contra o Avaí, 1-0 lá na ressacada. Rodada 16. De lá para cá foram 9 jogos fora de casa, com 5 derrotas e 4 empates. Então a Ponte tem uma situação desesperadora na tabela de classificação. O elenco voltou a treinar na última terça-feira e ontem o zagueiro Fábio Sanches, ele concedeu uma entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta, falando desse momento que o clube atravessa e projeta também o jogo contra a equipe do Tombense. A gente sabe dessa sequência difícil que a gente vem passando, né? Sem um resultado positivo, mas a gente continua trabalhando, a gente continua vivo no campeonato, sabemos que depende só da gente, então o grupo está unido, está bem focado, né? Até algumas notícias aí que saíram falando de greve de treino, de greve de entrevista, não foi nada disso, né? As pessoas acabam distorcendo um pouco. Apresentamos no dia que era para apresentar, seguimos a programação como né, vinha sendo feito. Então, dizer que a gente está focado, né? A gente continua trabalhando e, como eu falei, ainda só depende da gente e a gente vai lutar até o final. A gente conversa muito, né? Entre nós jogadores ali tem uma cobrança grande, todo dia ali a gente tem um bate-papo entre nós, a gente acaba conversando algumas coisas e, como foi falado, só depende da gente. Um jogo fora de casa agora, onde a gente precisa ganhar um jogo, a gente sabe que o adversário também precisa ganhar um jogo, né? Então é um confronto direto aí, um jogo de 6 pontos, onde vale muita coisa para nós, muita coisa para eles. Então a gente está focado, esquecer um pouco dessa sequência negativa que a gente vem vivendo aí, que a gente vem passando e pensar que a gente tem 3 finais pela frente. Então vão ser 3 decisões e é assim que a gente vai enfrentar. E a Ponte já começou hoje o deslocamento até Tombos, que fica em Minas Gerais. Difícil a logística até chegar em Tombos, voo até Juiz de Fora, depois o transporte terrestre até Tombos. Então é um jogo difícil para a Ponte Preta em todos os aspectos. E ontem na atividade, o garotinho que foi flagrado nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, o Leonardo, de apenas 10 anos, chorando, triste, ele fez uma visita aos jogadores lá no CT do Jardim Olina, ganhou presente, afirmou que foi uma emoção muito grande e quem sabe, né, que os jogadores possam também usar esse exemplo que retrata muitos torcedores da Ponte Preta para conquistar uma vitória contra a equipe do Tombense no sábado às 6 horas da noite no Almeidão, a casa do Tombense. É um discurso sereno aí do Fábio Sanches. Acho importante essa informação que ele passa sobre a mobilização do elenco, né, Carlão? E é claro que, assim, dificilmente o Fábio Sanches viria a público, agora que os salários foram acertados, e diria, realmente, não falamos no sábado porque não tinha nada de questão de salário. Seria improvável ele admitir isso, mas de fato houve ali uma greve e a gente confirmou, sim, que a greve de silêncio, especificamente, o que a CBN disse foi sobre a greve de silêncio. Isso. Sobre não reapresentar aqui. A reapresentação na terça foi um planejamento do departamento de futebol. Foi um pedido do elenco aceito pelo Brigatti. Mas o importante Mas é estranho. O elenco está mobilizado, segundo o Fábio Sanches. Os salários aí, a parte atrasada foi acertada, agora tem um acordo dentro do próprio elenco. Então, aos pouquinhos, Carlão, a gente começa a ganhar confiança que a única preocupação da Ponte agora é vencer. Que não é uma tarefa fácil, porque são 10 jogos. Mas aos poucos o terreno vai sendo limpo. Sim, pena que talvez, né? Eu falo talvez porque de repente pode dar certo lá no fim, mas pena que esta calmaria, esta confiança, ela possa ter chegado tarde demais. De repente não, né? De repente a Ponte
comprove aí esta calmaria com resultados, fazendo um jogo importante contra o Tombense. Depois vai para Caxias do Sul e a gente espera, né, que a Ponte consiga trazer o jogo contra o CRB na última rodada vivo e dependendo, claro, das próprias forças. E Júlio, eu acho que chegou o momento realmente, mais uma vez, talvez tenha sido tarde demais, mas da Ponte tentar uma calmaria, né? A própria viagem para Tombos, que é uma viagem difícil realmente, desgastante, mas ela pode servir também para trazer esta mobilização para o elenco, esta calmaria, estes assuntos extracampo realmente do lado de fora, né? Literalmente do lado de fora, para que a Ponte possa focar nesse jogo. É um jogo importante, é um jogo em que a Ponte tem possibilidades de vitória, ela pode se aproveitar também deste momento de desespero, não. O Tombense vive uma grande fase dentro da Série B, mas necessita também do resultado, ou seja, vai ter pressa, vai se lançar à frente, a Ponte pode se aproveitar desses aspectos e fazendo um jogo importante, um jogo com autoridade, um jogo com muita concentração, para que ela possa conquistar os 3 pontos. Uma vitória fora de casa dá uma outra vida à Ponte, né? Entendendo que ela tem um jogo muito difícil contra o Juventude, por tudo que o Juventude está fazendo dentro da Série B. Mas hoje o campeonato, tanto Série A como Série B, chega num certo momento que não tem mais o rebaixado já é favas contadas. Não, hoje um time do Z4 ele enfrenta de uma maneira muito forte um time candidato ao título. Então a Ponte, eu espero que ela esteja assim, focada, voltada exclusivamente para este jogo contra o Tombense, e aí sim, com tudo tranquilo, um dinheirinho em caixa, tal, dá para você realmente se concentrar para o jogo e fazer uma partida muito forte, uma partida de um enfrentamento importante contra o Tombense e quem sabe conquistar os 3 pontos. Ô, Júlio, sim. E até uma situação que até perguntei, a gente vai falar depois do Guarani, porque a Série B sendo ela tá mais espaçada, né? Jogos, por exemplo, começam na sexta, aí terminam só na terça, e aí os times jogam, coloca pressão em quem vai subir, em quem vai cair. E tem um detalhe curioso, o Fábio Chaves vai acompanhar de perto esse jogo, Ituano e Sampaio Correia, eles vão se enfrentar nessa rodada, 3h30 da tarde. A Chape vai receber o Botafogo às 5, Tombense e Ponte Preta às 6, ou seja, vai estar todo mundo ali já sabendo o que vai ter de cenário para as 2 últimas rodadas. Ituano brigando para não cair, Sampaio também, Chapecoense também, Tombense e Ponte Preta também. Então, nesse cenário de luta contra o rebaixamento, todo mundo vai estar em campo praticamente ali no mesmo horário ou em intervalos pequenos entre um jogo e outro. Em relação a esse jogo do Ituano, a diretoria do Ituano pôs o ingresso a R$10 para todo o estádio, mesmo setor coberto. E criança não paga, mulher também não paga com acompanhante, R$10 de ingresso. Então a diretoria do Ituano pretende lotar o Novelli Júnior para conquistar essa vitória, que é de 6 pontos, como disse o Lupe. Lembrando que na próxima rodada, depois do Sampaio Correia, o Ituano recebe também a Chapecoense aqui em Itu, 2 jogos fundamentais aí na luta contra o rebaixamento. Gente, Ituano, Sampaio, Ponte, Chape não estão jogando absolutamente nada. O Ituano chegou a 10 também, né? A 10 jogos sem vitória, né, Chaves? Mesmo dia da Ponte Preta, 25 de agosto, a última vitória. O melhor time desses aqui é o Tombense. Neste momento, 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, técnico Moacir Júnior, né? Que é aqui um... O Fernandão voltou a jogar bem. Um cara lá em Ribeirão. Conhecido Meu vizinho, no interior, Moacir Júnior. Ele tem uma identificação com o comercial, não tem, Lupe? O Moacir Júnior? Não. Ele treinou o Botafogo. Mas ele é de Minas, se não me engano. Teve algumas passagens como treinador do Botafogo. Sim. Mas a fase do Tombense é sensacional, com 3 vitórias consecutivas. E a Ponte é o jogo, vários adjetivos, né? Mas realmente é um jogo da vida. Acho que se a Ponte perder em Tombos, gente, aí pode fechar o caixão. Agora, até aquela coisa, se ela ganhar, o cenário da Série B muda completamente, mesmo ela tendo um jogo difícil contra o Juventude, porque o Juventude, apesar de estar realizando uma boa campanha e fatalmente deverá conquistar o acesso, mas não tem jogado bem. Contra o Ituano, por exemplo, uma partida que eu acompanhei, o Juventude teve muitas dificuldades, mesmo o Ituano com um jogador a menos, conseguiu ali na Bacia das Almas marcar o gol da vitória. Mas é aquele jogo, é o jogo. Perdendo, eu acho que é praticamente um fato consumado a Série C para 2024.
vencendo, ela ganha uma sobrevida e com uma enorme possibilidade de fazer o jogo contra o CRB aqui em Campinas, na última rodada, dependendo das próprias forças. Perfeito, daqui a pouco a gente volta a falar de Série B, mas para falar do Guarani, que também tem decisão pela frente na próxima semana, 11h47. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, agora para atualizar informações do Guarani, Antônio Lupi. Que joga só na terça-feira contra o Criciúma. O Guarani, 8º colocado com 56. O Criciúma, ele é o 2º colocado com 60 pontos. Na verdade, são 3 times com 60 pontos, né? Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense. Mais um jogo decisivo para o Bugre, que ainda luta por uma vaga no G4 e, consequentemente, na Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Eu falava dessas partidas espaçadas, né? O Guarani, ele praticamente vai fechar a rodada contra o Criciúma na terça-feira. O Juventude também joga na terça contra o ABC, lá na Frasqueira, lá no Rio Grande do Norte. Mas Novo Horizontino e Vitória duelam no domingo. Também tem o Mirassol, que joga no domingo. E o duelo do Sport contra o Atlético, que acontece amanhã, sexta-feira, às 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. Com isso, fica aquela secagem dos torcedores em relação aos concorrentes que brigam, no caso do Guarani, na parte de cima da tabela. O técnico Humberto Louser aproveita para tentar colocar a casa em ordem, até porque o Bugre não vence há 5 jogos e não marca 4 partidas. Ontem trouxemos aqui a informação, durante a programação da CBN, que o Louser, ele insistiu bastante no trabalho de finalizações e até chegou a esboçar um provável time titular do Bugre para o duelo contra o Criciúma, com o Isaac no meio, Bruninho, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e na zaga o Ivan Alvarinho. No ataque, João Vitor e também o Derek. O Bruno José é a grande preocupação, o jogador está com um problema no tornozelo e no pé direito. Ontem apareceu no gramado de chinelo e com uma proteção no tornozelo, então é a principal dúvida. Alan Santos, que foi expulso contra o Londrina, está fora do jogo. Depois dessa atividade, o zagueiro Lucão concedeu uma boa entrevista coletiva, não fugiu de nenhuma pergunta, e eu acabei questionando o zagueiro do Guarani por que o torcedor ele ainda pode acreditar, com esse desempenho ruim que a equipe apresentou nos últimos jogos, que o Guarani vai seguir na luta pelo acesso até na última rodada. Primeiro porque ainda há chance, né? Matematicamente, a gente tem chance. Enquanto tiver chance, eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer que eu acredito e tenho fé de que ainda é possível, que a gente ainda pode e que a gente, não só eu, mas o nosso grupo inteiro acredita nisso. E segundo porque também a gente acredita que a mudança no nosso desempenho, né? A gente sabe, e eu não preciso chegar aqui e querer adotar um discurso bonito para vocês ou para o torcedor, dizer isso, A ou B, não. Tem que ser pontual, tem que ser direto e falar a realidade daquilo que a gente está vivendo e daquilo que a gente precisa fazer para melhorar.
a gente entende que o desempenho nos nossos últimos 5 jogos é muito abaixo daquilo que a gente já conseguiu apresentar durante toda a competição. A gente sabe que a gente precisa melhorar e é isso que a gente está tentando trabalhar durante esse período longo que a gente está tendo de treinamento, corrigir os erros e tentar melhorar o nosso desempenho dentro das partidas. Esse é o ponto-chave. Não tem, como eu falei, um discurso bonito, não tem o que falar ou o que discursar aqui. É pontuar aquilo que precisa ser feito e eu acredito que melhorando o nosso desempenho, a gente volta a vencer, a gente volta a performar bem e a gente performando bem, a gente sabe que a nossa equipe ela é muito boa. A gente pode ter surpresas aí surpresas positivas dentro do jogo e dentro dessas 3 últimas rodadas. Então, assim, pode ser que já estão nos tirando aí, né, dessa briga do acesso, por ter outros clubes já com 60 pontos, mas a gente vencendo o Criciúma, a gente sabe que o cenário ele muda novamente, então tudo é possível e a gente vai continuar acreditando até o final. Esse é o zagueiro Lucão, que deve ser confirmado, volta ao time, né, porque cumpriu suspensão no empate em 0-0 com o Londrina. O técnico Humberto Louser realiza até segunda-feira os treinamentos todos no período da manhã. Na segunda, a última atividade, jogadores se concentram para o duelo contra o Criciúma, terça-feira, 7 horas da noite, no Brinco. Júlio. É isso, partida decisiva para o Guarani e quando me chamou muita atenção, né? Eu acompanhei na íntegra a entrevista do Lucão, o Carlão, achei ele muito sensato e muito interessante quando ele fala sobre essa ansiedade que atrapalhou o Guarani, né? Porque o Guarani é uma mistura de jogadores jovens, mas também até alguns jogadores mais experientes que não participaram de Série B, por exemplo. É um time que tem uma ascensão de Derek, Matheus Bueno, de Mike, do João Vitor. Então são jogadores que não estão acostumados a chegar numa reta final de Série B brigando por acesso. Então isso gera, como o Lucão disse, uma ansiedade que precisa ser contida. Então essa questão emocional vem sendo bastante abordada no Bugre. E aí que entra o lado psicólogo do técnico Humberto Louser, né? O esporte é assim, né? Ele oferece esta condição. Como que tem aquele ditado? Difícil não é chegar, difícil é se manter, né? Verdade. Tanto é que no vôlei, principalmente, né, o 25º ponto é um parto para sair, independente de quem você estiver enfrentando. Pode ser um time forte, um time fraco, mas o último ponto é sempre difícil. E na verdade, é o que está acontecendo com o Guarani. O Guarani, nesta construção de campanha de G4, ele não teve tantos problemas. A ascensão do Guarani, né? Foram 8 vitórias em 10 jogos. Vou colocar aí a vitória contra a Ponte, que é talvez o marco, né, desta evolução do Guarani, não pela força da Ponte, mas por ser um jogo importante, um jogo em que o Guarani conseguiu psicologicamente, mentalmente passar muito bem e com sobras. Agora falta a confirmação. E é justamente no momento da confirmação que o Guarani começa a cair. A partir daquele jogo contra o Novo Horizontino, em que o Guarani vira a partida, mas ele faz um primeiro tempo muito ruim e de lá para cá as coisas pioraram, né? Um empate contra o Vila Nova nos últimos minutos, a derrota contra o Botafogo, a postura da equipe em Mirassol e em Londrina também, posturas parecidas, né? Acovardadas, medrosas e são situações que não combinam ou não combinaram com o Guarani durante toda a trajetória da Série B. Ainda bem que está em tempo e o próprio Lucão reconhece isso. São 3 jogos, 2 partidas em casa, uma delas contra um concorrente super, hiper, mega blaster direto, que é o Criciúma, e outro ABC que já está condenado aí à Série C do ano que vem. E depois aquela coisa, que eu faço essa separação, deixo o jogo contra o Atlético Goianiense como uma decisão realmente, e a expectativa de que o Guarani chegue ao Antônio Ascioli, dependendo das próprias forças. Agora, meu amigo, não tem nem muito o que ficar, é isso e aquilo, como o próprio Lucão disse, não adianta discurso, tal, não sei o que, não, agora é confirmar estes 6 pontos para o Guarani permanecer vivo na briga pela Série A. É isso, e o Lucão tá certo, né? Não adianta. A gente, beleza, aqui a gente faz projeção, que é o nosso trabalho, mas não é o momento de ninguém do elenco ficar fazendo conta. Não tem mais projeção, né, Júlio? Não tem mais projeção. Nem secar, vai jogo a jogo. Nem secar. Vai jogo a jogo. É verdade, nem secar. Vai ganhando, lá na frente analisa. Isso, Ó, infelizmente, aí de repente vence 3 jogos, mas poxa, não foi suficiente. Aí em cima disso vai fazer uma reflexão,
mas vai trazendo a torcida para perto de novo, né? Busca a vitória contra o Criciúma, depois tem uma grande oportunidade contra o ABC. Então o futebol ele tem esse dinamismo, e a Série B ela apresenta uma competição nivelada em 2023, que o cenário muda a todo momento. O que é, quer dizer, a tabela já está formatada há muito tempo, né? Mas, por exemplo, para trazer o torcedor de volta, né, Júlio, como você disse, eu acho que o jogo seria mais interessante para o Guarani enfrentar o ABC primeiro, porque é um adversário, na teoria, mais tranquilo de vencer, conquista a vitória sobre o ABC e aí você resgata o torcedor para fazer um jogo de decisão contra o Criciúma. Agora, a tabela não é assim. O Guarani tem um adversário mais difícil, a pedra mais complicada é o Criciúma. E aí, cara, precisa de uma mobilização, o torcedor comparecer em grande número, a diretoria tentar fazer aí uma grande festa, né, para apoiar o time do Guarani, para apoiar os jogadores, para conquistar a vitória sobre o Tigre. Ô, Júlio, passada a régua em Ponte Guarani, sim, uma notícia. Fábio Chabe trouxe ontem no Arena, né, que você mandou uma mensagem para ele, sobre o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista 2024, que acontece na próxima quinta-feira, no dia 16. Pote 1 tem Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Pote 2, Água Santa, Bragantino, Ituano e São Bernardo. Pote 3, Botafogo, Mirassol, Guarani e Santo André. Pote 4 com Inter de Limeira, Portuguesa, Ponte, Novo Horizontino. Ponte e Guarani podem cair no mesmo grupo e isso significa que as equipes não se enfrentam na primeira fase, a não ser que fique em primeiro, em segundo, e aí tem o duelo de quartas de final. Então, na quinta-feira, nós vamos conhecer aí os grupos do Paulistão 2024 e acredito que a tabela um pouquinho mais pra frente. Então, olha que loucura, né? Loucura, já diria o outro. A gente não consegue confirmar derby ainda em 2024. Não porque consegue. O Guarani está disputando o acesso ainda, a Ponte está buscando evitar o rebaixamento e tem essa possibilidade de eles caírem no mesmo grupo e não se enfrentarem pelo menos na primeira fase. Então, a gente vai esperar aí o término da temporada para analisar a questão do calendário e derbys também. O Guarani ele sabe que ele vai enfrentar o Santo André, o Mirassol e o Botafogo. E a Ponte sabe que vai enfrentar o Novo Horizontino, a Portuguesa e a Inter de Limeira. Só. O resto, ninguém sabe. Ninguém sabe. Para finalizar o nosso programa, no apagar das luzes, hein, Fábio Chaib? É uma característica do futebol sul-americano, foi apresentada ontem aos espectadores, né, na final do Campeonato Peruano, o clássico entre os dois mais populares times do país, Universitário e Aliança Lima, jogaram no estádio do Aliança Lima, o Alejandro Villanueva, e o Universitário acabou sagrando-se campeão depois de 10 anos, só que a diretoria do Aliança Lima não permitiu a festa, não. Ao apito final do árbitro, o estádio ficou completamente apagado, a diretoria do Aliança Lima apagou as luzes, os jogadores do Universitário tiveram que comemorar apenas com lanterna em campo, e foi uma selvageria depois ali com sinalizadores e também essa festa mais intimidada, diríamos assim, do grande rival para o Universitário que foi campeão. Como diz o Fábio, só o futebol sul-americano apresenta mesmo essas coisas, impressionante. Pô, tem um detalhe, o América caiu, hein? Caiu, rebaixado, né? E o treinador também. Caiu né? hoje, o América caiu ontem e o treinador caiu hoje. Como é que chama mesmo? Bustos. É isso aí. Você tava sabendo? Não, eu fiquei sabendo por você. Tá sabendo? Você tá sabendo? Vamos mandar um abraço pro nosso amigo desse Marlene que tá ouvindo aqui, mandando um abraço também a todos. Encerramos o nosso CBN Esportes. Voltamos às 4 horas no Arena amanhã, às 11 horas da manhã, novamente com o CBN Esportes. Um abraço, até amanhã. Valeu. CBN Esportes Campinas.